Olá, tudo bem com você? Esse é o programa Redação Novo Tempo, o seu programa de debate de notícias aí no sábado à noite. Olha, esse programa vai discutir os principais assuntos, as principais notícias da semana. E para essa discussão, nós temos os apresentadores do jornalismo da Novo Tempo. Então temos aqui André Leite, apresentador do Revista Novo Tempo, tudo bem? Tudo bom, oi para quem está em casa. Suzane Lima, que é parceira de apresentação aí do André Leite no Revista Novo Tempo, está aqui com a gente no Redação também. Tudo bem, Wagner? Tudo bem pro pessoal de casa? E por último, mas de forma nenhuma menos importante, Hélio Moura, apresentador do Jornal da Novo Tempo. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Wagner? Tudo bem, colegas? Tudo bem também para quem está em casa acompanhando. Eu vou falar boa noite, boa noite. Bom, e eu tô aqui porque apresento Identidade Geral, então também tem um lugar aqui nesse sofá. E a gente quer a sua participação sempre. Não é isso, Leite? Tem redes sociais que o pessoal pode participar. Porque a ideia aqui é a gente debater notícia, conversar um pouco, e é para ser também, de certa forma, até dependendo do tema descontraído, e a gente precisa da sua participação. Redes sociais estão aí para isso. Você pode interagir com a gente pelo Twitter, pelo Facebook ou mesmo pelo Instagram. A nossa conta é a mesma nessas três redes sociais, @NTJornalismo. Você pode falar com a gente em qualquer um desses canais, ou você pode entrar na nossa página, no nosso site, é novotempo.com/jornalismo. Ali você tem todos os programas, inclusive o Redação Novo Tempo. A ideia é a gente não ficar sozinho aqui, né, Wagner? A gente poder interagir com o pessoal que está em casa. Com certeza. A gente quer que você se sinta à vontade, como se você estivesse sentado nesse sofá aqui junto com a gente. Nesse programa de estreia do Redação Novo Tempo, a gente não vai falar das principais notícias dessa semana, mas o que ganhou destaque na mídia nesses 3 primeiros meses do ano. A gente vai tentar fazer uma retrospectiva aqui. Vamos discutir sobre os protestos contra o governo, os escândalos de corrupção, os brasileiros no corredor da morte da Indonésia e, é claro, sobre o Estado Islâmico e o atentado terrorista ao jornal francês Charlie Hebdo. Vamos começar então a discussão falando aqui sobre o governo Dilma, né? 1º de janeiro temos uma presidente reeleita. E foi uma reeleição porque, olha, ela teve 51,64% dos votos e o Aécio, que foi com ela para o segundo turno, 48,36%. É a menor diferença de votos em um segundo turno desde a redemocratização. Então, assim... Palavra difícil, palavra né? E Redemocratização. saiu de primeira. Saiu de primeira. Não mas vocês não sabem quanto tempo eu fiquei ensaiando, né? Essa que é a dificuldade. O governo já começou com um grande número de opositores. Muita gente não queria a Dilma no governo e votou no Aécio. Será que essa é a grande e primeira dificuldade que a nossa presidente teve que enfrentar? Eu vou falar presidente, tá? Porque eu tenho uma dificuldade de falar presidente. Eu gosto do presidenta. Tá. Tem gente que em casa pode até não gostar, mas só para deixar claro, né? As duas formas estão corretas. Em Portugal, eu já conversei com algumas pessoas linguistas e tal, em Portugal eles não usam, apesar da gente ter a regra gramatical da língua portuguesa tentar ser comum a todos os países que falam a língua portuguesa, mas aqui no Brasil a gente tem as duas possibilidades. Eu não vou entrar em detalhes agora porque o discurso é longo. E como a nossa presidenta, ela prefere ser chamada assim, eu vou agradar a Dilma, entendeu? Então vou chamar de presidenta. Eu não consigo, eu falo presidente. Eu também falo presidente. Mas e aí, gente, essa diferença, será que foi a primeira dificuldade da presidente? Eu acredito que sim, porque é muito complicado quando a pessoa já começa com essa diferença de voto, todo mundo fica sabendo daquela diferença e mesmo quem talvez não sentisse uma certa rejeição, ele olha aquela numeração ali e pensa, realmente tem alguma coisa errada acontecendo. Por mais distante que a pessoa esteja daquela realidade política, de acompanhar, vai com a multidão. Ela percebe que tem alguma coisa errada, está todo mundo realmente contra e vai entrando nessa mesma onda. A maior parte da população, eu acredito que fica impressionada por esses números e acaba indo junto nessa rejeição. Agora tem um negócio que eu fico pensando, né? Qualquer um... vamos pensar nos problemas que a Dilma está enfrentando atualmente. Boa parte deles a gente poderia dividir principalmente em 2 áreas, econômico e de cunho político no sentido de corrupções, etc. São os principais. A crise hídrica que a gente ainda vai falar hoje, de alguma forma, acaba resvalando, inclusive injustamente no governo federal, mas enfim, o ponto, principalmente da parte econômica, eu acho que fosse a Dilma, fosse Aécio, fosse Marina Silva que estivesse no lugar dela, estariam enfrentando a mesma dificuldade. Do mesmo jeito. Porque, lógico, a economia não é uma coisa que você escolher um presidente e muda tudo. É novo presidente, mudou a economia. Não,
a situação é a mesma. Como os governantes escolhidos vão reagir a essa situação é que muda. Então eu acho que independente de quem fosse eleito, estaria na mesma situação. O problema é que a Dilma herda isso, uma vez que ela já estava, agora está no segundo mandato dela, mas o que ela não consegue fugir, que talvez outros candidatos conseguiriam, são escândalos de corrupção que acabam se acumulando nos últimos, a gente poderia dizer aí, 12 anos, pelo fato de que a gente tem 12 anos do governo do PT e agora a gente tem isso se acumulando. Não quer dizer que isso é exclusividade do PT, de forma alguma. Corrupção existe há anos em todos os países. Inclusive fora de partidos políticos. Fora de partidos políticos. E olha, por falar em escândalos de corrupção, a crise econômica e também os ajustes fiscais fizeram com que os brasileiros saíssem de casa para protestar. E também com que a aprovação do governo Dilma despencasse como nunca na história do país. Mas o que será que as pessoas nas ruas estão realmente achando sobre o governo Dilma? Dá uma olhada. Bem, na minha opinião é que esse governo realmente não está bom, não tem nada legal acontecendo para nós, cidadãos, que votamos nessa presidente, infelizmente. Para mim, o governo Dilma é uma pura vergonha. Eu tô achando esse governo ridículo, um governo fraco e de péssima qualidade. Pra ser sincera, péssimo, estão fazendo tudo pro lado deles. Infelizmente, a gente vê assim uma desestruturação total do país. São cenas assim corriqueiras relativas, né, à corrupção, a vários escândalo na Petrobras. Nós brasileiros pagamos impostos, sempre estamos em dia com nossos deveres e o governo não está em dia com as obrigações dele. Agora nós estamos pior, porque o poder aquisitivo do brasileiro caiu mais, entendeu? A população tem sofrido por isso, né? Quer dizer, os desvios, os escândalos são frequentes e quem paga por isso é mais uma vez o povo brasileiro. A conta hoje está muito alta. Quanto tempo para recuperar isso? Nem 10 anos. Nem em 10 anos vai se conseguir recuperar o que foi feito. Ela está deixando, vamos dizer assim, o maioral, né, o tribunal, fazer a maioria das coisas que eles querem. Ela mesmo como presidente só está assinando. Não tem absolutamente nada de bom para ser dito do governo Dilma. Ponto. Hoje a nota seria 0. Eu daria essa daqui, ó. Essa pra ela. 0. 0, 0, 0, 0, 0. Porque o governo dela não está de acordo com o que o povo espera. Não tem outra porque, por mim, ela e nada é a mesma coisa. Nem tem aqui, que seria um negativo, não seria nem um 10, ou um 0, quer dizer. Mas, no caso, como não tem, esse 0 eu acho que é no caso para você, Dilma. Sabe por quê? Qualquer um que entra lá não vai conseguir fazer boa coisa, porque ela já pegou o trem andando. Não adianta você pegar o trem andando e querer ficar na janelinha. Pois é, a Dilma pegou o trem andando, mas é ela que estava dirigindo o trem no mandato anterior também, né? Olha, falando sobre esse aspecto da desaprovação, a gente tem os números que saíram recentemente, acredito que há 2 semanas, se eu não me engano, do CNI-BOP. Então, de 89% a 90% da população, eles avaliam como muito ruins as políticas de juros e impostos do governo da presidente Dilma. Eu acho que esse problema, principalmente essa questão da economia, acho que é o que está mais pegando agora para o brasileiro, porque quando você mexe no bolso de uma pessoa, aí você sente a dor. Mas é uma questão que precisa ser analisada com mais critério, né? A gente vê aí o pessoal falando nas ruas e tal, contra o governo e tal, e tal, e tal. Primeiro de tudo, o governo não se estabelece sozinho. Precisa de um eleitor que vá lá e eleja. Foi o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff. Então, até o próprio PT falou depois das eleições várias vezes, a oposição quer fazer um terceiro turno, coisa que não existe. E tem razão em dizer que queria se instaurar um terceiro turno. Já se pensou aí em impeachment, as pessoas estão falando aí sem base, muita coisa sem base. Mas voltando aqui ao assunto da economia, que é o que eu acho que pega mais para pesar negativamente na presidente Dilma, mas o governo agora está fazendo aquilo que é preciso fazer, já que não foi feito antes. Tem essa carga de culpa aí de governos passados, de coisas que vão se acumulando, mas agora, por exemplo, as ações que estão tomadas pelo novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, são inclusive apoiadas por economistas,
por estudiosos da área, porque entende de economia, e está dizendo, ele está fazendo o que tem que ser feito mesmo. Agora é o caminho para poder resolver um problema que vai ser pior se não fizer isso agora. Então aperta o cinto agora para não ter que morrer de fome depois. Bom, fala, Leite. Não, eu só falar, sinceramente, quem fosse dos três principais candidatos, iam estar fazendo a mesma coisa. Você acha que se fosse o Aécio, ele não ia ter que colocar uma medida, um pacote de medidas? Talvez a desaprovação dele seria um pouco menor, porque ele não estava no governo antes, né? E aí as pessoas iam falar, agora ele está tendo que segurar as coisas e tudo mais. Seria mais leve. Só que o que me incomoda nesse aspecto todo é que, a gente acabou de viver momentos de propaganda eleitoral. A gente acabou de viver esses momentos. E nenhum dos presidenciáveis colocava esse aspecto. Olha, eu vou entrar, pessoal, vou segurar, viu? Desculpa aí que eu vou ter que dar uma segurada, vocês vão junto comigo aí? Isso não dá voto. Isso não dá voto. Mas esse é o grande problema. E o grande ponto é esse, na minha opinião. Porque eu acho que às vezes as pessoas gostam de ser enganadas. Porque você está diante de um quadro, Leite, que... Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Aquela história, você está vendo um quadro, você sabe assim que aquilo não pode acontecer do jeito que ele está dizendo. Ah, mas eu vou votar nele mesmo assim. Vai que dá. Mas não tem consciência de saber que não tem condição. E fora que o público também pensa que o presidente da República é um monarca, né? É um rei que manda em tudo e é tudo culpa dele e tudo mais. Eu acho que a gente não aprendeu ainda o que é democracia. O que é democracia, o que é república. É o nosso sistema de governo. Porque acha que o presidente da República, como você falou, pode fazer tudo. Não pode. O presidente da República... Tanto que o principal problema da Dilma, no começo de mandato, e a gente está vendo que isso está começando a melhorar agora, foi com o Congresso. Porque se o presidente não tiver apoio do Congresso, dos partidos lá, no Senado e na Câmara Federal, nada que o presidente queira fazer vai passar. Porque o presidente pode até vetar uma lei. Por exemplo, o Congresso aprova uma lei e manda para o presidente sancionar. O presidente veta. Esse veto volta e o Senado e o Congresso derruba. Quer dizer, o povo tem que ter atenção, principalmente na hora de escolher os representantes no parlamento. Mas ele tem uma coisa... a Dilma, ela também, esses preços que subiram, foi levantada essa questão de que ela reteve isso ano passado, porque era um momento de campanha, era confortável isso para ela, e agora não teve mais o que fazer. Igual você falou, não tem o que fazer, é isso que tem que fazer e pronto. Ok, mas... E aí, será que ela não segurou isso antes, no ano passado? Lógico, mas é outra coisa que eu estou falando. E você não tinha acesso a isso? Quem está em casa, quem foi no dia votar na Dilma não tinha acesso a isso? Com todas as mídias dizendo o governo está represando os preços, o governo está segurando a alta de vários preços. Todo mundo disse isso ao longo do ano de 2014 inteiro. Mesmo assim, o povo foi lá e escolheu, não, tudo bem, pode depois a presidente soltar que eu quero assim mesmo. Só para deixar claro, que até recentemente a gente teve um deputado que foi lá na tribuna, lá no meio do plenário e soltou um vídeo da época, do ano passado mesmo, né? Da conta de luz? Foi 2013. 2013. A presidente falando que ia baixar a conta de luz e tal. E aí baixou mesmo. Só que só para lembrar, essa semana agora saiu a pesquisa dizendo que, em média, os 3 primeiros meses de 2015 teve um aumento, em média, de 36% na conta de luz do brasileiro. Em média. Tem brasileiro, a gente estava no Conexão Novo Tempo na rádio, está pagando muito mais caro. Pagou o dobro da conta de luz nos 3 primeiros meses. E eu acho que reflexo de tudo isso que a gente está falando sobre o presidente, uma visão meio monarquista do presidente, é o resultado desse pedido dos brasileiros nas ruas, milhões de brasileiros nas ruas, pedindo o impeachment da Dilma. Não vai ser o impeachment que vai melhorar o nosso país, né? Não é a Dilma fora do governo que vai ser tudo às mil maravilhas. Mas a gente não vai conseguir discutir esse assunto nesse momento. O Redação no Tempo vai ter que fazer o seu primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais discussões para você. A gente discute sobre a falta de água que causou desespero nos brasileiros e os escândalos de corrupção da Petrobras. Não sai daí, a gente volta já.